Entramos na área, diretamente dos estúdios do NASP São Paulo, para mais um LFU Cast. E como vocês podem perceber, hoje estou aqui já sem a presença do nosso querido Luan, famoso voz de boi, como é conhecido. Porque, assim, os árabes estão levando só os craques, né? E já levou o Benzema, já levou o Cristiano Ronaldo, levou o Mané e agora levou o nosso querido Luan também, que tá fazendo muita falta, mas mesmo lá ele mandou um recado pra gente. Vamos rodar o recado dele aí. Olá pessoal, diretamente de Dubai para falar o seguinte: LFU, a raça da Libertadores e o glamour da Champions League. Infelizmente não estou aí, estou aqui em Dubai porque recebi uma grande proposta do Emirado Árabe para jogar aqui. E é claro, não tive como recusar, porque é meu sonho jogar com o Cristiano Ronaldo, o Robozão. E é isso, tamo junto. Obrigado, Luan, obrigado. Você sempre estará nos nossos corações e lembra da gente aí quando você virar um sheik árabe também. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui com duas presenças ilustres, né? Nosso querido Igor, jogador do Real Madrid, e o Matheus Miranda, xerifão aí do time do Tottenham, pra gente falar sobre preparação física, que é uma coisa que a gente tá percebendo que tá fazendo diferença na competição. Isso que os jogos estão sendo de 2 minutos de 10. Imagina quando for para 2 minutos de 20, né? Que agora na segunda fase já vai ser 2 minutos de 20. Então isso vai exigir ainda mais de cada time ali, a preparação, né? O que vocês acham aí que a preparação física pode contribuir para as equipes? O que vocês já perceberam? E o que vocês acham que ainda pode contribuir nas próximas fases? Bom, primeiramente aí, sejam todos bem-vindos aí mais um LFU Cast. Acredito que o campeonato tá super pegado, né? Tem time que sobressai, como normalmente. Sim. Mas o que tá fazendo diferença na quadra, que eu tô percebendo, é o rodízio. O time que tem um elenco mais encaixadinho ali, que consegue fazer o rodízio da maneira certa e traz os jogadores certos, sai dos jogadores certos, tá fazendo bastante diferença, porque descansa alguns, outros dentro do jogo. Agora aquele time que tem só 5 peças ali essenciais, que troca pouco, tá penando ali nos minutos finais do jogo ali, tá passando sempre um aperto. Sim. Essa diferença que ele falou é algo que é bem visível, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo você até consegue colocar mais peças, tá todo mundo descansado. Todo mundo com gás ainda. Ou até mesmo o time titular se mantém até o final do primeiro tempo, mas no segundo tempo, na hora de trocar, tem essa diferença. Até mesmo porque as pessoas que estão fora, não menosprezando quem está na reserva, né? Mas são jogadores que não estão tão bem preparados para aquele jogo, ou para o esporte em si. Então, normalmente, são jogadores que estão fora de ritmo. E quando tem essa troca, cai muito. A diferença é grotesca. Por quê? O pessoal que já estava jogando está cansado, o pessoal que entra não está naquela mesma pegada, e se você troca todas as peças ao mesmo tempo, aí não tem entrosamento. O time, exatamente. E tem aquela questão de o cara entrar frio, né? O cara entra frio, não entra na mesma pegada, na mesma intensidade, e acaba prejudicando o time aí. E aí a gente tá sentindo isso aí no isso faz muita diferença. Eu esqueci de citar aqui, né? Mas o currículo dos nossos convidados hoje é um currículo muito vasto, né? O Igor se formou em Educação Física aqui no NASP, né? E é corredor? Isso, maratonista sou atleta também? De corrida de rua, federado, campeão brasileiro universitário. Trabalhei com preparação física de alto rendimento também no Clube de São Paulo, entre outras coisas. Legal. E o Matheus? Bom, eu sou especialista em ortopedia, traumato, ortopédica e esportiva. Já trabalhei com time de futebol, trabalhei com Audax em Osasco. Atualmente estou na área hospitalar, mas por gostar do esporte, né? A gente nunca tá parado, tá sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, até mesmo para ter um bom rendimento, né? Sim, sim. Nesse campeonato que tá dando o que falar. Sim. E você se formou em fisioterapia aqui no NASP também, né? Isso, minhas 2 especializações são aqui também. Legal. E, cara, como que o presidente ou o time ali como um todo pode fazer para se preparar fisicamente? É ideal conhecer a característica de cada jogador para fazer um preparo individual, ou tem como preparar a equipe como um todo fisicamente? Como que funciona essa questão? Por onde começar, né? Bom, eu posso falar com propriedade que o nosso presidente, o Gaúcho, ele é um cara que
ele foi atrás, correu para fazer o máximo de amistoso possível antes do campeonato. Sim. Então acredito que a gente fez uns 5, 4 amistosos. Isso fez grande diferença, porque durante os amistosos a gente acabou conhecendo cada peça. Acabou, aquele cara ele é mais para fazer um pivô, segurar a bola na frente, porque não tem tanta velocidade. Sim. E já que ele é mais rápido, então dá para colocar ele na ala. Então a gente conseguiu entrosar assim, o suficiente o time para conseguir estar mais preparado para o campeonato. E graças a Deus, primeiramente, graças ao time também, a gente conseguiu estar em primeiro até o momento. Sim. Que eu acredito que esse entrosamento, essa preparação que a gente fez antes, jogando junto, tentando entrosar o time, conversando com o outro, foi fundamental para a gente estar onde a gente está agora. Sim. Lembrando que estamos gravando o podcast aqui após a terceira rodada, né? Então, nesse momento, o Tottenham está em primeiro no grupo B, certo? Isso aí. Exatamente. E agora falando especificamente da preparação física, né? Acredito que a preparação ela é feita de duas maneiras, né? Tanto a individual quanto a coletiva. O Matheus falou da questão dos amistosos e de outras coisas. O amistoso é muito bom para pegar entrosamento, para conhecer ali as peças e também dar condicionamento para aquelas pessoas, como a gente somos amadores, né? Então dá um mínimo de condicionamento físico ali para aqueles que estão parados, jogam só uma vez na semana. Então isso é muito importante. Porém, a preparação individual ela entra como um pilar muito, muito legal, principalmente para aqueles jogadores que têm essa característica de mais velocidade, de mais explosão. Porque, querendo ou não, o jogador que ele é mais agudo, a tendência dele cansar é muito mais rápida. Sim. Então, trabalhar essa parte de resistência ali de uma maneira fora de quadra ali, num momento específico, separado, então é muito importante para manter o condicionamento e dar essa duração durante a partida. Só Claro. complementando o que o Igor falou, é muito importante essa questão do preparamento, da preparação, de você conhecer as suas peças, porque você jogando junto antes do campeonato, conhecendo um outro, até mesmo se conhecendo, porque, por exemplo, eu estava muito tempo sem jogar quadra, antes de começar esses amistosos, o campeonato em si. E então, aí de cara já pega o campeonato na quadra do Senado. Entendeu? Então, Parece quase um um campo campo de... Exatamente, futebol. Então, assim, a gente tem que começar a se reeducar, ter aquela conscientização que, por exemplo, eu não jogo que nem eu jogava em 2016, não sou mais tão veloz. Sim. Mas eu já sabendo que eu não sou mais tão veloz, eu posso pegar um pouquinho mais na força, na resistência. Sim. Então, a gente tendo essa preparação, se conhecendo o colega, você acaba se condicionando para a sua posição especificamente. Eu não sou um cara tão leve, então eu não posso ficar fazendo treino de corrida o tempo todo, porque além de eu cansar, é capaz de eu me lesionar se eu não me preparar para isso especificamente. Não estou dizendo que eu não possa vir a correr daquela mesma forma, mas isso exige uma preparação com muito mais tempo, entendeu? E aí é importante também salientar que com o passar do tempo você fica mais experiente, né? Então você não vai dar pique Você solto vai conhecendo assim. os atalhos da quadra. Exatamente. Então Vai você correr errado, né? Exatamente. Então você consegue marcar de uma maneira mais inteligente, se posicionar de uma maneira mais inteligente, isso faz total diferença ali durante uma partida. Cara, isso é uma coisa que eu sinto falta também, mano. Em 2012, que foi a primeira LFU que eu joguei, eu lembro que eu não treinava, não fazia nada, entendeu? Chegava lá no final de semana e conseguia correr, que nem doido, ia, dava um pique e voltava. Jogava de manhã, à noite. E aí, hoje em dia, é complicado. Você tem que saber o tempo certo. Tipo, ó, eu vou correr aqui, né, pra tentar alguma coisa, porque se você ficar correndo o tempo inteiro, tipo, indo e voltando, acontece isso que tá acontecendo, né? Exato. No primeiro tempo, tá todo mundo ali cheio de gás, e aí no segundo tempo o ritmo já cai bastante. Né? E aí o entrosamento tá muito incisivo nessa parte aí. Por exemplo, não adianta você correr certo e você não ter um time que acompanha o seu pensamento. Às vezes você dá um pique, você tá sozinho ali, o cara pega, dá um corte pra trás, você correu à toa, e depois pra recompor a marcação é muito difícil. Então, o entrosamento ainda, mais uma vez, é muito importante. Fora o risco de lesão, né? Porque se você, como você mesmo falou, eu não vou ficar dando pique aleatório, correndo demais, sabendo da minha limitação. Porque, por exemplo, se eu corro demais e chega um momento que eu já tô cansado, a musculatura tá cansada, e você for dar um pique, por exemplo, no primeiro jogo, eu tentei dar um pique aí no final do primeiro tempo, minha posterior foi pro saco. Já puxou, já. Graças a Deus que o campeonato é de 15 dias, senão... Dá tempo de recuperar, né? Então, assim, você tem que se preparar tanto a questão de conscientização, né, da experiência, você saber o momento certo de fazer as coisas, quanto preparar sua musculatura também, porque querendo ou não, na quadra é menor, então você dificilmente você fica parado. Ou você tá marcando ou você tá com a bola. Que é diferente do campo. Do campo a bola tá no ataque, quem tá na zaga tá mais tranquilo, apesar de estar atento, mas tá relaxado. Sim. Na quadra não, é o tempo todo. Então se você não se preparar, o risco de lesão é muito maior. Sim. E quanto tempo, assim, vocês acham que leva pra começar a ver o resultado? Por exemplo,
Assisti o podcast hoje, achei interessante, tô percebendo que na quadra o rendimento tá baixo, vou começar a melhorar minha preparação física. Vou começar a correr aí. Quanto tempo mais ou menos vocês acham que leva pra dar o resultado? Bom, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que dá pra se preparar. Amém. A má notícia é que o período é um pouco extenso. Normalmente é de 45 a 90 dias pro corpo fisiologicamente ter uma resposta ali. Então, assim, dentro desse um mês e meio a 3 meses, o corpo vai mostrando ali os resultados. Principalmente na parte cardiorrespiratória, que é o que a gente tá comentando aqui, né? Então, esse período é o período que o corpo vai falar assim, não, agora vai entender. Porque o cara que nunca correu, o cara que nunca treinou, primeiras 2 semanas ali é só dor. Por mais que o cara esteja consciente ali, mas vai sentir um pouquinho, vai ter uma queda de rendimento, mas depois com 30, 45 dias ali, o corpo já vai acostumando, fazendo aquela adaptação fisiológica, e aí vai entrando ali e melhora. Entendi. E aí, assim, que tipo de... Por exemplo, pra alguém que tá zerado, assim, né? Que tipo de treino que vocês recomendariam pra pessoa poder começar? Bom, o treino, o treino ideal é aquele que mais se assemelha ao esporte. A gente tá falando de futsal aqui, que é uma corrida intermitente. Então você corre um pouquinho, você não tá correndo ali como uma corrida de 5, 10 quilômetros, por exemplo. Então, por exemplo, vou fazer a parte cardiorrespiratória. Vou fazer um treino onde eu vou simular essa parte. Então, vou dar um pique, descansa um pouquinho, dá um pique, que a gente chama de treino intervalado. Então, geralmente, distâncias ali até 50 metros, que é o percurso da quadra. Sim. Então, pode fazer algumas repetições de 50 metros, dar uma pausa, respira um pouquinho e assim sucessivamente. Eu acredito que essa parte do gesto esportivo é muito importante. Mas acredito que para todo esporte, seja musculação, atletismo, futsal, campo, a parte cardiorrespiratória é essencial. Claro que você vai treinar a parte da hipertrofia justamente para você ter um preparo maior, mais dividido e tudo mais. Só que acredito que início de qualquer esporte, você deveria pelo menos pegar uma esteira, um elíptico, porque ajuda você a treinar a parte cardiorrespiratória para você ter fôlego até mesmo para começar a fazer gesto esportivo. Então, se você treina esse período da parte cardiorrespiratória, se você começa a ensinar para o seu corpo que ele vai começar a praticar esporte num período de longa duração ou curta duração, ele já começa a se preparar. Não adianta eu querer, vou fazer gesto esportivo e pronto. Não. Porque você não vai ter fôlego para fazer o gesto esportivo. Então, acho que essa parte da cardiorrespiratória, você se preparar, você ensinar o seu corpo o que ele tem que fazer é muito importante. É claro que o ideal é a gente estar mesclando os dois trabalhos, né? Isso é o cenário ideal. Porém, a gente sabe que todo mundo tem uma jornada de trabalho, tem entre N motivos ali. Então, o ideal é fazer pelo menos ali 2 a 3 vezes por semana, fazer um progressivo, né, que a gente fala um treino contínuo, como o Matheus falou, fazer um intervalado, mesclar aí também com um treino de hipertrofia ali, que é pra também ganhar massa muscular, querendo ou não. O futsal, ele exige bastante, né, porque tem muito contato, você precisa estar um pouco mais forte pra tombar e aguentar as divididas, e fazer essa mescla ali, esse é o treinamento ideal. Perfeito. E, cara, tem um termo que tá muito em alta aí, que eu tenho ouvido falar bastante. Sempre que vai pesquisar sobre preparação física, eu vejo sobre esse treino, mas tenho muita curiosidade. Que raios que é pliometria? Pliometria tecnicamente, é um ciclo de encurtamento e alongamento. Então, geralmente a galera interpreta como salto. Tá, mas vai um pouco além do salto, mas basicamente é isso. Tá, então tudo que você tem um encurtamento do tendão e uma explosão, um esticamento explosivo, isso é característico da pliometria. E ele é um parâmetro muito grande de velocidade, então é um vetor de velocidade. Então todos os atletas que trabalham a velocidade para ganhar mais velocidade faz a pliometria. Entendeu? Então você já viu o jogador saltando na caixa, explodindo com o medicine ball. Esses são os trabalhos de pliometria. E também aí são vários, né? Tem o reativo, tem o pliométrico estático e assim sucessivamente. Pliometria é muito importante, como ele falou, para a velocidade. Você vê que o treino de pliometria ele faz com que seu músculo entenda a explosão. Explosão, ou seja, quando você está correndo, quando você vai fazer um tiro ou precisa de velocidade abruptamente, a pliometria é o que vai te preparar para isso. Ou seja, se você faz o treino pliométrico periodizado, ou seja, você faz contínuo, consegue intercalar durante a sua rotina também, isso é muito importante. No final de semana você não vai sentir tanto, porque às vezes vai dar uma explosão e se sua musculatura não está preparada, a lesão é praticamente certa. Sim. Porque o seu músculo ali não está preparado para aquela explosão, ou seja, sua musculatura não está preparada
para ter um estímulo muito rápido, ou então se você tá fadigado, se você tá com fraqueza muscular, o risco de abrir, o risco de você lesionar é grande. É maior, né? E aí tem que tomar muito cuidado com esse tipo de treinamento também. Não vai fazer, fazer 100 pliométricos aqui, Sim. porque é bom, vou ficar veloz. Porque o volume também faz mal, entende? Então, o indivíduo que não é preparado para esse tipo de treinamento, ele tem que tomar muito cuidado, tem que começar bem aos poucos, principalmente como o Matheus falou, começar com uma carga de treino de longa duração, para depois entrar nos pliométricos. O pliométrico ali é a cereja do bolo, entendeu? Sim. Tem que ter todo um preparo antes, porque o risco de lesão durante o treino é grande. Cara, isso é uma coisa que eu tava vendo na preparação física, né? Quando você quer fazer um treino para preparação física, você não vai trabalhar igual o treino de hipertrofia, por exemplo, de tipo assim, fazer repetições até a falha, né? Isso é uma coisa que me causa curiosidade, porque qual que é a lógica da hipertrofia, né? Você vai ali até a falha, quando você descobre que você se acostumou com o peso, você aumenta mais o peso e faz de novo até a falha e tal. Mas na preparação física, você não pode ir até a falha. Mas que momento, então, ou como que eu vou fazer a evolução? Entendeu? Porque, por exemplo, eu quero fazer pliometria para poder melhorar o meu sprint. Sim. Né? Aquela arrancada na quadra ali. Peguei a bola aqui, vou sair no contra-ataque e eu quero que ninguém consiga me pegar na corrida, entendeu? E aí, beleza, tô fazendo lá, comecei de baixo, né? Só que aí eu me acostumei. Como que eu faço se eu não posso ir até a falha, entendeu? É que assim, ó, no treinamento existem alguns que a gente chama de ciclos, né? Então, meso, macro, microciclo. Então, assim, você começa com o período de base, é o período maior. Então, você vai construir toda uma base ali, um repertório motor. Então, você vai pegar pouca carga, vai ganhar aptidão cardiorrespiratória. E aí, a partir do momento, você vai especificando, tá? Já vou entrar em contexto com a pliometria que a gente estava falando. Por exemplo, o treino pliométrico, eles têm a parte balística e a parte que é de salto provavelmente dita. Então, assim, primeiro você começa com o balístico. E aí a gente vai ter sempre uma vantagem biomecânica. O que é o balístico? O balístico, por exemplo, ele é explosivo, porém você não sai do chão. Entende? Por exemplo, o agachamento você vai subir forte e vai ficar na ponta do pé. Por exemplo, é o balístico. Então você vai ter um movimento mais rápido ali, porém você não vai precisar necessariamente sair do chão. Como um salto, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, assim, são fases que a gente vem fazendo, tá? Então a gente tem todo um preparo pra fazer antes, então a gente sempre vai estar na vantagem biomecânica, tá? Então, quando você vai fazer, por exemplo, 5 repetições, que normalmente é o que a gente faz no pliométrico. 5 repetições. Por quê? Passou de 5 repetições, seu corpo já tá cansado, então você não vai aproveitar mais aquela biomecânica, entendeu? Você vai ter mais aquela vantagem biomecânica. O movimento já não vai ser movimento limpo, você vai conseguir imprimir a mesma carga de explosiva do que você fez na primeira, tá? Então você tem um parâmetro ali que é a biomecânica do movimento, entendeu? Então, enquanto o movimento sai limpo, você está realizando ali. Então, poxa, agora eu consigo fazer 5 movimentos e tá fácil, já não estou tendo aquele desgaste tão grande. Aí você coloca a carga. Então, por exemplo, na academia você tem a shadow bag que a gente fala, ou a própria barra, então você vai adicionando pequenas cargas para aquelas 5 repetições ali, que é o aproveitamento, né? Aquelas 5 repetições ficar no limite, entende? Entendi. Então, não é uma fadiga, não é a falha muscular, e sim a falha biomecânica. Então eu não preciso, sei lá, tipo, geralmente o treino de hipertrofia é de 8 a 12. Entendeu? Tipo, eu não preciso aumentar a quantidade de repetições, né? Sim. Mas eu posso aumentar a carga, então, fazendo a mesma quantidade de repetição. Exato. Geralmente a gente trabalha até 5, que é o movimento explosivo, vai até 5 repetições ali. Só acrescentando o que ele falou, porque ele falou praticamente tudo aqui. Sim. Não, o cara tá roubando a da cena área aí. dele. Não, é só a questão da perfeição. Ele tá falando sobre execução, de você aumentar e tudo mais, mas isso você tem que entender que você só pode avançar, seja na hipertrofia, ou seja na questão do treino pliométrico, quando você estiver fazendo a execução correta. Porque a gente tá acostumado a ver na academia o cara colocando 50, 60 no supino e a execução Zoado, tá horrível, entendeu? Que ali o cara pode até estar ganhando. Tem o outro atrás lá que tá fazendo bíceps pra ajudar aqui. Entendeu? Então, assim, a conscientização corporal, você entender o movimento é muito importante. Até mesmo para você avançar para um próximo patamar, você tem que saber, bom, desse patamar, seja na carga ou seja na execução, tá perfeito.
questão de segurança. Até porque uma coisa que eu percebo que esses exercícios também ele requer muito equilíbrio, né? Sim. Então, tipo, o cara que não tá acostumado com, tipo, não tem um bom preparo físico, vai começar pela primeira vez e vai ter muita dificuldade no equilíbrio, né? Exato. E esse equilíbrio pega também, cara. Eu comecei a fazer uns exercícios ultimamente aí que eu nem conhecia, né? E na questão da hipertrofia, eu tava conseguindo pegar bastante peso, né? Aí eu parei e mudei pro treino de preparação física, né? E aí, cara, no começo você se sente meio frustrado, assim, sabe? Sim. Porque tipo, você faz até sem peso e não consegue fazer direito, entendeu? Tipo, faz 3 repetições ali e já se sente morto já. E essa vantagem a gente vê bastante na hora do esporte em si, né? Do futsal. Às vezes você vê um cara grande, forte, mano, esse cara é um monstro. Mas na dividida, na questão do ganho de espaço, né? Você dá uma trombada no cara, o cara vai longe. Sim. Ou seja, pra você ver como a massa corporal, a questão da hipertrofia não é tão importante, é importante, mas não é tão importante nesse esporte. Se você não tiver uma boa propriocepção, uma noção do seu espaço, até uma conscientização corporal, ali você não vai ter vantagem, entendeu? Às vezes um cara magrinho, um cara mais, como pode dizer, menos forte do que aquele cidadão, mas que se preparou melhor justamente pro esporte, ele consegue ter vantagem. E a questão da pliometria é uma questão de segurança também, né? Como o Matheus falou, da questão do gesto motor, da perfeição do gesto motor. Porque, querendo ou não, esses treinos explosivos, ele exige uma consciência corporal grande, né? Então, se você não tiver segurança ali pra fazer aquele gesto, é melhor não fazer do que você fazer e se machucar. Tanto questão de lombar, por exemplo, joelho, tornozelo, que são articulações que são mais instáveis ali. Se você não tiver a segurança ali, pode acabar machucando. Entendi. Que exercícios que vocês recomendariam, assim, pra pessoa poder melhorar o preparo físico dela? Seja na parte do... Esqueci o nome agora, aquele termo lá que você usou. Pliométrico? Não, o outro lá de... Balístico? Não, o outro de rodar na quadra, assim. Resistência? Isso, Intervalado? Isso. Intervalo. Que exercício, assim, que vocês recomendariam pra... Geralmente exercícios que causam uma tríplice extensão, que é joelho, tornozelo e quadril. Por exemplo, levantamento de terra, agachamento, afundo, são esses exercícios que promovem essa tríplice extensão e vai ser fundamental ali no ganho de velocidade e também na força do chute, entre outras coisas que a gente usa no futebol. Sim, e aí esses daí também estariam lá naquela questão das 5 repetições, assim. Começa com 5 repetições. Não, aí é outra questão, tá? Entendi. Por exemplo, se a gente fazer o pliométrico, então a gente faz o seguinte, a gente faz ali, agacha ali de 6 pra força, tá? 6, 8, até 10 repetição, tá? E aí você pode promover alguns saltos após, entendeu? Que a gente vai aproveitar de fazer o que a gente chama de transferência pro esporte, tá? Então você agacha ali, faz 10 repetições e logo em seguida ali você faz 5 saltos horizontais. Então você vai pegar a força que você adquiriu ali no agachamento, a força que você adquiriu no terra e você vai transferir ali para um gesto mais próximo daquilo que a gente faz dentro de quadro. Esse salto pode ser tanto horizontal, tanto vertical. Eu indicaria a questão do exercício livre. Acho que já complementando a parte do treinamento, né? O exercício livre ele vai te trazer uma conscientização corporal importante, diferente do exercício na máquina, exercício fechado, que aqui você já tem um auxílio da máquina em si, então às vezes você se concentra mais no peso do que na conscientização do seu corpo. Então acho que exercícios livres e dependendo da cadeia cinética aberta, que são exercícios que são biarticular, você consegue movimentar melhor o seu corpo, acho que já traria uma conscientização melhor para você conseguir entrar no gesto esportivo e não chegar tão cru, dizendo assim. Então eu vou fazer um agachamento, ao invés de fazer na máquina, eu faço livre. Isso, Exatamente. Aí você não se concentra tanto no peso, isso vai ser uma evolução com o tempo, né? Você se concentra no movimento, que aí você vai conseguir tanto questão do equilíbrio muscular, quanto até mesmo da hipertrofia. E o exercício livre tem uma vantagem que você tem uma maior ativação do core. E o core é fundamental ali na questão da dividida, porque é o centro do corpo, né? Então é onde te mantém em pé dentro de quadra, é onde também te dá estabilidade para você ganhar uma velocidade maior. Então o exercício livre, como o Matheus falou, é perfeito, assim. Esse exercício de core, esse core seria o que, assim? É uma região que pega abdômen, lombar, glúteo, a região central do corpo ali, entendeu? Então ela trabalha toda a estabilidade do seu corpo. Então, quanto mais estabilidade você promover pro core ali, mais forte ele vai ficar. Entendi. Entende? Então, por exemplo, a gente tá acostumado a fazer prancha, né, para abdômen. Nesse caso, a prancha ela já é utilizável, algumas variáveis dela é muito melhor. Por exemplo, uma variável que você usa pernas alternadas.
Levanta o braço, levanta o braço, pé. ou a perna ao contrário, Aham. porque vai promover uma estabilidade, você vai forçar o seu core a fazer a função dele, que é estabilizar. Aham. Então, quanto mais forte estiver seu core, mais em pé você fica em quadra. Você Sim. o Matheus falou, o cara mais parrudo, não tem um core tão forte, o magrinho vem, bate, derruba e tá tudo Isso é certo. importante pro pivô, né? Exatamente. Que tá ali protegendo Exatamente. tudo, fixo, empurrando e tal, Exato. desequilibrando o tempo inteiro. Então é muito Exatamente. importante. Tem gente que joga bola sente dor na lombar, né? Aham. Justamente pode ser o core forte, se não for nenhuma sim. pancada. Sim. Entendeu? Sim. Cara, e aí assim, agora trazendo pra realidade da LFU, né? O que vocês têm de expectativa, assim, para as duas últimas rodadas dessa primeira fase, assim, né? O Tottenham já tá praticamente encaminhado, né? Mas o Real Madrid tem chance ainda, né? Na verdade, todos ainda têm chance, né? Porque são 4 classificados, né? Então, vai ter ali 3 times brigando por 1 ou 2 vagas, dependendo de como que for essa quarta rodada, né? Mas qual que é a expectativa de vocês, assim? Eu acredito que, como você mesmo falou, o campeonato tá bom porque é um campeonato que até a última rodada não tem nada decidido. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, assim, o Tottenham agora tá em primeiro, mas tá com 4 pontos. Ou seja, quem tiver com 1 ponto nesses 2 últimos jogos e o Tottenham perder as últimas 2, a Sim. probabilidade de sair também é Já grande. muda tudo de novo. Entendeu? Então, assim, eu acho que o campeonato até a final, mas atualmente, né, falando, até a parte das eliminatórias, dos 4 melhores colocados, vai ser um campeonato disputado. Porque não vai mais ter jogo fácil. Não teve jogo fácil, Sim, né? sim. Mas o campeonato vai ser bom. Daqui pra frente é todo mundo com a faca nos dentes, É né? isso mesmo. Segunda rodada teve todos os empates, só Só o Ah, Borussia sim. que venceu. O último jogo que teve vitória, não foi? Bom, o Real Madrid tá vindo aí, né? A gente vem de 1 empate e 2 derrotas, mas como vocês falaram, a gente tem a rodada poliesportiva também, que a gente tá contando Sim. bastante com isso, que tem uma Ganhar um pontuação ponto ali já faz toda a muda diferença, tudo. entendeu? E também tem a questão dos 2 próximos jogos que são confrontos diretos, né? A gente tem o Milan e o PSG ali que estão próximos da gente ali na tabela. Então a gente vai pra cima com a força total ali, com cabeça boa também. Vai ser muito importante Sim. aí pra gente tentar a classificação. Cara, e o futebol é uma coisa de louco, assim, porque às vezes o time tá ali, não tá engrenando, até tem boas peças, mas não consegue se encontrar na quadra ali, não consegue encaixar o futebol. Aí quando vê do nada num jogo, dá a liga Deslancha, e né? aí os caras saem ganhando e é campeão, mano. Eu lembro que isso aconteceu em 2016 com o time do Montanha, o Red Bull. E aí os caras estavam desse jeito. Na época era um grupo só com 8 times, né? Então eram 7 jogos. Eles, se eu não me engano, perderam os 3 primeiros jogos, velho. Tava em último, acho que não tinha nenhum ponto. E aí tava malzão, assim. Aí do nada os caras foram lá, fizeram um jogo, deu a liga e aí dali pra frente eles só ganharam. Ganharam todos os jogos, velho. E foram campeões. Então, cara, tipo, não importa se tá em último na chave, entendeu? Enquanto tiver vida, tem Eu chance. acho que essa questão do entrosamento, né? Por exemplo, assim, tem time que, por N motivos, até por questão de trabalho, não conseguiu ter aquele amistosos antes dos jogos. E tá se conhecendo agora, então primeiro, segundo jogo, mais ou menos, terceiro até que vai, entendeu? Sim. Então assim, daqui pra frente ainda tem muito jogo. Tem muito jogo. E muito time pode começar, já começou a se entrosar agora no finalzinho. No Sim. finalzinho assim, ainda tem 2 jogos, né? Mas entrosamento pode ser, como você falou, de uma hora pra outra. Se o time pegar a liga agora e vencer todos os jogos até o final, é Exato. o campeão que ninguém esperava. Isso é o que importa, né? Exatamente. Cara, e aí assim, o que vocês estão achando do desempenho das equipes nesse sentido de entrosamento, de preparo físico? Vocês acham que tem alguma equipe que tá assim se destacando na visão de vocês? Ah, cara, eu até o início do campeonato eu tinha uma visão diferente dos times de agora. Querendo ou não, você vai jogando, você vai vendo. Tem muito time que eu achava, pô, mano, esse time aqui, espero que eu não pegue ele agora. Mas quando você, até mesmo meu pai, né, que tem acompanhado os jogos comigo, falou, cara, teu time eu não sei não, viu? Tem um cara que usa óculos, outro que é magrinho e tal. Time nada a ver, entendeu? Quando você olha a lata, já... Os caras nada a ver. Aí Nunca depois do chutou. primeiro jogo, meu pai disse, caramba, Aham. seu time, os caras são esforçados, vai até a última bola. Eu falei, cara, o futebol é muito assim, né? Às vezes os caras não têm até tanta habilidade, não tem aquele costume de jogar, mas entre quadra dá vida. Sim. Então eu acredito que o meu time, particularmente falando, meu time é um time que a gente gravou um outro podcast, né? Que falei, o time que tem raça. Cara, e eles estão provando isso agora. Às vezes tem um e outro que se sobressai, mas a vontade de vencer nunca acaba. Eu falo pra eles que todo jogo é uma final. Se a gente jogar todo jogo como se fosse uma final, a final pra gente vai ser como se fosse uma primeira fase. Exatamente, já vão estar acostumados com a pressão, tudo.
E eu acredito que o campeonato tá na expectativa, todos os times estão muito bem equilibrados ali, estão bem próximos ali tecnicamente. Tem um ou outro que sobressai assim, mas tem aquela questão, né? A gente entra no campeonato, a gente não conhece nenhum jogador praticamente. Conhece aqueles que a gente joga ali de vez em quando, mas dentro de um time a gente quase não conhece. E aí quando entra dentro de quadra ali, a gente tem um ou outro. Meu time tá começando a engrenar, tá começando a se conhecer ali. Se bem que a gente tá na terceira fase já, sim, então sim. essa demora por entrosamento nos prejudicou um pouco. Mas acredito que a gente tem vontade, a gente tem resenha também, isso é mais importante. Pô, isso é Faz importante, total cara. diferença dentro do elenco, assim. Então a gente vai pra cima aí, vai... Essa questão do relacionamento ali, né, é importante porque, tipo, o time não vai só ganhar, né? Claro, o ideal é que seja campeão invicto. Sim. Mas é importante porque, tipo, se num momento acontecer de o time perder, tem que ter ali, né, uma liderança no grupo pra levantar a moral da galera, falar, não, vamos lá, pô, pode acontecer. Eita. Pode acontecer derrotas, né? Então isso é normal, isso é do futebol. Ali tem um time que vai ganhar, outro que vai perder, ou pode empatar, mas o importante é saber que sempre vai ter um próximo jogo. Acho que isso é interessante no futebol, entendeu? Tipo, aconteceu, sei lá, uma derrota. Cara, a gente tem uma oportunidade de no próximo fazer melhor. Né? Foi o que vocês falaram num podcast passado, né? Que vocês trouxeram psicólogo, educador físico e tudo mais. Cara, essa questão psicológica, às vezes ela é até mais importante do que seu preparo físico, especificamente falando. Né? Porque às vezes você tá com um bom preparo físico, você treina e tudo mais, mas infelizmente você cai num time que não tá tão bem preparado quanto você, como você levou a sério. Não porque as outras pessoas não levaram a sério, mas às vezes não tem tempo de fazer todo esse preparo. Mas você cai num time, você tá preparado, o time começa a perder, você fala, caramba, não vamos jogar nesse time. Então se você não tiver mais estabilidade, tanto pra você, até mesmo pra auxiliar seu companheiro, que às vezes pode ser mais fraco psicologicamente que você, Sim. isso vai ser só ladeira abaixo. Mas às vezes você não tá tão preparado assim fisicamente, mas chega lá, dá a raça, perde o primeiro jogo, mas fala, cara, foi só o primeiro jogo. E fora que assim, graças a Deus isso daqui não tá valendo minha vida, nem nada assim. Então é algo que a gente faz porque a gente gosta, é um lazer. Sim. Tem o troféu e tudo mais, tal, a questão do ego, de ficar, nossa, venci um campeonato. Mas a gente tem outras coisas mais importantes, entendeu? Sim. Mas você chegar ali e falar, galera, vamos jogar, nós queremos vencer, mas isso daqui é uma brincadeira. Sim. Ninguém tá aqui pra bater ninguém, pra prejudicar ninguém. Quando você entende isso, e também pós-derrota, entende que aquilo ali foi só uma derrota, Não define a sua vida. Exatamente, não define você ou a mesma forma Sim. que você joga, porque nem todo mundo joga bem o tempo todo. Sim. Até esses jogadores profissionais jogam um jogo mal e tudo mais, mas eles têm acompanhamento psicológico. Porque se você não tiver uma estrutura boa psicologicamente, você não vence nada na vida. É verdade. E a LFU tem essa característica, né? A gente entra num time que às vezes é até desconhecido e a gente cria várias amizades Cria as ali. amizades, Então eu acho que isso é o mais importante, é você saber ganhar, saber perder, mas prevalecer ali as amizades tanto dentro de quadra, até fora de quadra em alguns momentos. Acho que essa é a maior característica da LFU e é o que... Isso é top. Legal. Cara, com relação a essa questão aqui da equipe que está se destacando, né? Eu vejo que na questão do entrosamento, né? O Chelsea leva uma vantagem. Sim. Por conta, tipo, deles já se conhecerem mais ali, o Cadu, o Vonei, o Felipe, o Zay lá também, eles jogam na Atlética, já se conhecem mais, né? Isso faz uma diferença. Agora, claro, o futebol não é feito de obviedades, né? Então, tipo, se fosse por isso, né? Acho que é um dos esportes que, às vezes, nem sempre o melhor na teoria é o que ganha. É previsível. Né? Mas nessa questão do entrosamento eu vejo o Chelsea um pouquinho mais à frente que os demais, justamente por já se conhecerem antes do campeonato, né? Depois que foi definido os times, muitos têm se organizado, têm marcado os jogos, tudo e tal, né? Mas eles já se conheciam, já jogavam junto antes. Então por isso que eu acho que eles levam uma pequena vantagem. Eu dou mérito também ao Cadu. O Cadu ele puxa bastante esses caras. Pelo que eu observo de fora, assim, Sim, ele sempre tá puxando, sempre tá buscando ali, sempre dar harmonia ali no grupo, tá treinando bastante fora também. Acho que parte dele bem bacana. É uma questão de liderança, né? Eu vejo vários líderes dentro do campeonato, mas o Cadu é um cara que eu não conheço. Não conheço mesmo. Comecei a ver ele depois do sorteio e tudo mais. Sim. Mas é um cara que eu vejo que é um cara que ele é líder e não é um cara que fica, como posso falar? Não é explosivo, ele Ele não é calmo, explosivo, ele é tranquilo. E você assim. vê que a liderança dele não vem só dele falar. Por exemplo, acho que jogo passado, o joelho dele tá ferrado. Mas o cara, ele tá lá, dando o máximo dele e
querendo ou não, quando você tá dentro da quadra e vê seu companheiro dando o melhor dele, fala, cara, não posso dar menos que isso. Sim, sim. Se o cara tá dando o melhor, eu vou dar 2 vezes mais. Então isso, querendo ou não, a liderança não é só o falar. Sim. A forma que você se comporta, o jeito que você se comporta até lidar com as adversidades dentro da quadra, porque eles não venceram todos, acho que empataram o jogo. Teve um jogo lá que empatou. Pois é, então a forma que você lidar com as adversidades faz total diferença. Né? Com certeza, com certeza. Cara, agora assim, pra gente ser prático e poder prestar um conteúdo assim, bem prático também pra quem tá assistindo a gente consegue montar um treininho simples, assim. Eu sei que muitas vezes o treino ele é específico, dependendo da característica de cada pessoa e tal, mas a gente conseguiria passar assim um treininho simples pra pessoa, né, melhorar o preparo físico dela? Vamos lá. Treinozão full body, viu? Aí Bora no sim, corpo hein? inteiro. Deixa eu já anotar aqui que eu vou começar hoje. Aí, ó, anota aí, pega o papel e caneta, o celular, qualquer coisa aí e compartilha com a galera também, viu? Vamos lá, full supino body. reto. Exatamente. Não, mas já começar por aí, ó. Vamos lá, supino reto halteres, pra peitoral, remada curvada com a barra, agachamento livre, levantamento terra e elevação pélvica. E aí pro core ali, você pode fazer pull-off press, que é aquele exercício com a polia, que vai trabalhar bastante estabilidade, e uma prancha alternada. Você deixa a polia aqui do lado, puxa. Na altura mais ou menos na altura do abdômen, do peitoral, e você alonga e traz. Ou você alonga e segura. Top, porque aí a força vai estar querendo te levar pro lado e você vai estar estabilizando ali. Esse é um excelente top. exercício de estabilidade de core ali. Basicão. Aí 3 séries, repetições. Aí você pode fazer 3 séries. Se você já for uma pessoa mais condicionada, você pode fazer essas 3 séries ali pra mais força. Então você faz até 6 repetições ali com bastante carga, tá bom? Se você for uma pessoa que não tiver tanto condicionamento ali, diminui um pouco a carga, faz um pouco mais de repetição, só pra ganhar um condicionamento ali nessa musculatura ali que está pendente. Top. Perfeito. E aí, quantas vezes na semana, assim, fazer esse treino? Assim? Cara, eu indicaria ali de 2 a 3 vezes na semana esse treino, e aí você vê a parte cardiorrespiratória. Se você faz intercalado, você assim. vai intercalando. Se você tiver tempo, você pode fazer tudo no mesmo dia, tá? Lembrando que no dia que você fizer musculação, você faz uma corrida mais contínua. Você não vai dar tanta intensidade naquela corrida. Sim, porque o músculo já vai estar desgastado. Exatamente. Né? Se você for dia alternado, aí você faz o intervalado. Se você treinar 3 vezes por semana, musculação, 2 vezes na semana você pode fazer ali um intervalado e um contínuo, tá? O intervalado, você, como eu falei lá no início, 50 metros, dá um pique, respira um pouquinho, dá outro pique, faz ali algumas repetições. Mudança de direção, né? E você pode fazer mudança de direção também, tá? Ali você pode colocar conezinhos ali 10, 5 metros pra você fazer mudança rápida. E aí o contínuo você faz ali aquela corridinha de meia horinha básica ali pra você dar uma aptidão ali cardiorrespiratória. Tio Igor, deixa eu perguntar. É melhor correr na esteira ou correr na rua, tio? Melhor quadra, que você vai estar já por uma questão de mental já. Porque você vai estar sentindo ali o ambiente, como você vai estar jogando na quadra. Então, normalmente você já vai estar sentindo ali a questão da quadra. Se você não tiver uma quadra para você correr, melhor é rua, tá? Por conta da questão que é o mais dinâmico. Para quem não tem o costume de correr na esteira, você vai correr 10 minutos pra vencer daqui a 10 dias. Então vai correr na rua que é mais dinâmico, você tem o vento, você tem o buraco, tem a pessoa que tem que desviar, tem o salvo, tem o desce. Sim. Então é melhor. Caso você não tenha disponibilidade pra correr na rua, já estiver dentro da academia, faz na esteira, tá tudo certo, resolve o problema. Perfeito. Aí sim, hein? Você é louco, os caras são top demais. Galera, agora não tem desculpa de neguinho tá morrendo com 5 minutos de jogo aí, ó. Tá? A gente já cantou a pedra aqui, tá? Só tem agora a chave, viu? Esse é o ouro. Nos últimos 2, 3 dias antes do jogo, não vai pegar pesado, amigo. Porque você vai 48 horas antes do jogo, você quer levantar 100 kg no agachamento. Vai chegar dolorido no jogo, não vai conseguir render e o risco de lesionar é muito grande. Então, 2 dias antes, pega leve, faz só um trotezinho ali, só uma manutenção pra chegar voando no dia do jogo. Cara, lembrei de uma outra coisa agora, alongamento, mano. Cara, dinâmico. Se for alongar, alonga dinâmico. Sempre exercícios que façam dinâmico, não estático. Isso antes do jogo, tá bom? Porque um alongamento, se você faz um alongamento estático, o fisioterapeuta pode me corrigir se eu estiver errado. Mas se você fizer um alongamento estático, eu vou perder força, vou perder um pouco de função muscular ali. Aí, então você faz um alongamento mais dinâmico, ali, que seja mais... O ideal é aquecer, mas se você quiser alongar por desencargo de consciência, faz um alongamento dinâmico. Mas sempre longe do dia do jogo. Não, a questão assim, você pode até alongar pré-jogo, mas como ele falou, tem que ser algo estático. Se você fazer aquele alongamento
mais parado e tudo mais. Se você vai tentar alcançar a ponta do pé e fica travado ali 15 segundos, esse é o estático. Exatamente, porque o seu músculo, ele entende que eu tô alongando para relaxar. Se você faz algo mais dinâmico e fala, bom, ele tá me estimulando, eu vou fazer alguma coisa. E, querendo ou não, quando você alonga a musculatura e vai fazer um esporte explosivo, que você vai precisar correr muito rápido ou até mesmo brecar rápido, você vai lesionar. Sim. Porque seu músculo, não posso falar que ele não tá preparado, mas ele tá relaxado. Sim. Nunca vi, eu já vi alguém dormindo, aí você fala, corre que o cara vai correr. Acordar 1 milhão. Não vai. Então o certo é aquecer. Fazer aquele movimento mais rápido para você fazer seu músculo inteiro, porque eu vou ser utilizado para um exercício de intensidade. Se você faz algo mais parado, um alongamento, ele vai entender, bom, vou relaxar que agora eu vou dormir. Sim. Tá aí. Cara, muito obrigado aí pelo conteúdo que vocês trouxeram pra gente. Tenho certeza que vai ser muito bom. Eu mesmo já vou aplicar, né? tem que se preparar, né? Então, cara, muito obrigado. E agora, considerações finais aí, considerando que no domingo a gente vai ter a rodada poliesportiva, né? Que isso também vai exigir a parte física, porque vai ter a rodada poliesportiva de manhã e à noite tem os jogos. Então você tem que administrar ali o pessoal, né? Para o jogador não ficar muito cansado, né? E também vai exigir o preparo já pensando nas quartas, né? Exatamente. Então, considerações finais e o que vocês esperam dos próximos jogos? Cara, eu espero que a gente vá pra cima, meu time, a gente já tá se conversando ali pra ir com tudo. Se sobrou alguma faísquinha de energia que ainda não foi gastada, a gente gastar tudo nessas duas próximas rodadas. Porque tudo ou nada, ou ganha ou ganha, não tem muito, e a gente manter o espírito de amizade e confraternidade ali dentro da quadra, que é mais importante. Bom, de antemão já vou avisando que eu não vou jogar a parte poliesportiva, porque eu não aguento, cara. Não aguento. Se eu jogar poliesportiva à noite, então acho que o mais importante é aprender à noite. Mas é muito interessante essa questão da rodada poliesportiva, porque a gente se desprende um pouco só do futsal, né? Querendo ou não, muito atleta, muito jogador de futsal vai ter contato com esporte que talvez não tenham jogado ainda. Eu acho importante. Mas eu, no meu estado atual, tenho um bebê, vou estar em casa, mas à noite vou estar lá. Mas é muito importante, eu acho que daqui pra frente o campeonato tende a ficar só melhor. Isso aí. Porque o pessoal agora está se conscientizando que é tudo ou nada. E quando o pessoal se conscientiza dessa questão que é tudo ou nada, você vê que o pessoal vai estar com mais raça, vai estar com mais vontade. Não vai ser desleal, porque até agora o campeonato foi super leal. Acho que os árbitros estão ótimos, as equipes também estão se respeitando. Só tende a melhorar. Maravilha, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, tá? Esse foi mais um LFU Cast, onde a intenção é trazer conteúdo, né, de qualidade aí para os nossos atletas poder brilhar em quadra, e a gente espera você no próximo LFU Cast. Até mais, tchau, tchau. Valeu. Maravilha, galera. Excelente. Tamo junto aí. Eu gravei aqui o que eu falei.